Então, eu quero falar para vocês sobre a moldagem funcional em prótese total e como eu faço hoje. Deixa eu dar uma boa noite para o doutor Hélio. Essa eu estou ansioso, cheque. Maria Lúcia está aí. A Cris Ferreira, Fabiano, sejam todos bem-vindos. Euzinha, Antunes, Marcelo. Então, sejam todos bem-vindos aqui. Então, Wagner, grande mágico, é mágico aposentado, né? Eu falo assim para os meus alunos. Pessoal, vocês acham que eu estudei muito? Eu acho que eu não estudei muito. Aí eu falava muito isso para os meus alunos de mestrado, que eu fiquei 13 anos na São Leopoldo Mandic, esses 13 anos com várias turmas de mestrado, graças a Deus formamos muitos mestres aí em prótese dentária pelo Brasil. E aí eu falava, pessoal, quem está falando aqui na frente para vocês, quem é professor no curso de mestrado, é o Osmar. E o Osmar, sabe o que ele é? Mágico profissional. Eu fiquei 10 anos com uma empresa de ilusionismo, fiz show pelo Brasil inteiro aí. Aí eu falei, gente, se eu estava fazendo show de mágica e se eu estava viajando aí e ensaiando mágica, eu não estudei tanto assim, concorda? É que um pouco que a gente estuda, a gente se diferencia de quem não estuda nada. Por isso que eu sempre, nas minhas lives, eu falo, estudem, né? Estudem. Mas não quer dizer que você vai passar a vida estudando. Existe espaço para as outras coisas, existe espaço para você ser ilusionista, ou você jogar o seu tênis, ou você gostar de dançar, porque a vida é mais que a odontologia. Mas estude um pouquinho todo dia. Se você estudar 15 minutos todo dia, você não acredita o que você vai aprender. Você não tem ideia. Daqui 2 anos, você já se diferenciou como profissional. É um negócio maravilhoso. Quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe que é difícil conhecer esse ser maravilhoso que é o ser humano. Então, pessoal, entrando diretamente no assunto, eu já quero falar... para escolher o meu protocolo e me basear nesses 3 grandes pilares importantes para o clínico, tá? Eu estou falando agora para o clínico. A primeira coisa que eu acho fundamental é a distribuição da força de moldagem. Agora, observe bem, a força de moldagem pela musculatura do paciente. O que eu quero dizer com isso? Quando eu vou moldar, eu faço uma determinada pressão com as minhas mãos na moldeira individual sobre aquela fibromucosa de revestimento que contém líquidos e se deforma, ou a minha moldeira individual ela é comprimida não pela minha mão, mas pela musculatura facial do paciente, quando ele entra na dimensão vertical de oclusão, ou seja, quando ele oclui. O segundo grande pilar, tão importante quanto, eu preciso planejar maior ou menor pressão de moldagem em acordo com o biotipo da fibromucosa de revestimento. Ou seja, a moldeira individual ela deve ser comprimida pela musculatura do paciente, mas no interior da moldeira individual deve conter um planejamento, e eu vou mostrar aí como, onde eu quero pressionar mais, onde eu quero pressionar menos. Na verdade, fazendo um link com o primeiro pilar, a moldeira individual, a parte interna da moldeira individual, deve estar planejada onde eu quero que o músculo de fechamento do paciente, o pterigoideu interno, o masseter, aliás, os masseteres, os temporais, pressionem de uma maneira e dentro da moldeira há um planejamento onde eu quero pressionar mais e onde eu quero pressionar menos.
E o terceiro grande pilar para escolher o material de moldagem para a moldagem funcional é, número 1, eu vou moldar uma superfície seca, como o dente, que eu posso secar bastante, jogar ar, colocar sugador, colocar bomba a vácuo, colocar um balde, tirando saliva, eu posso pôr rolo de algodão, eu posso preparar a minha área para uma moldagem a seco, ou para moldar uma prótese total, eu não tenho como secar o ambiente, porque eu sempre vou moldar uma área úmida. Então, pensando que eu estou sempre moldando uma área úmida, eu dou preferência para materiais que têm maior hidrofilia, ou seja, têm maior afinidade por áreas úmidas, ou seja, que ao colocar esse material numa área úmida, ele espraie, ele espalhe, ao contrário dele fugir dessa umidade. Ele é um material hidrófobo, ele foge da umidade. Então, nesse terceiro pilar, eu preciso de um material com hidrofilia que tenha afinidade à superfície líquida, como é a boca desdentada. Eu preciso de um material com a maior estabilidade dimensional possível. Por quê? Porque, às vezes, eu não consigo verter o gesso nesse molde imediatamente. Às vezes eu preciso de um dia, às vezes eu preciso de 2 dias. E para o meu conforto, como eu estou em um caso aqui, eu estou no meu laboratório e no meu estúdio aqui em casa, eu tenho um caso que ficou 4 dias aqui, um molde funcional, 4 dias para eu vazar, porque não tinha tempo para vazar. E eu gosto de vazar os meus modelos, porque são modelos de trabalho. E aí é confortável para mim e é importante para a clínica, por quê? Porque se eu tenho um material de maior estabilidade dimensional, eu posso provar várias vezes na boca, eu posso fazer teste de retenção e estabilidade nesse molde, eu posso fazer registros bem demorados, porque eu estou trabalhando com material de preferência que tem uma grande estabilidade dimensional. E outra coisa, dentro desse suporte, que vocês vão ver que, na verdade, esse suporte também tem 3 suportes. Para eu selecionar meu material de moldagem, eu tenho 3 tipos de preferência, que é maior hidrofilia, maior estabilidade dimensional e a possibilidade de ter um material que eu posso moldar com pressão ou sem pressão. Agora, olha que coisa mais louca, pessoal. Nós temos como fazer uma moldagem pressionando mais ou menos de acordo com a moldeira, e nós temos como pressionar mais ou menos de acordo com o material de moldagem. É muito louco, porque eu posso aliviar toda a minha moldeira e fazer uma moldagem não compressiva quanto à moldeira, mas eu posso pôr um material mais denso lá dentro e fazer uma moldagem funcional com material compressivo. Então, clinicamente, eu tenho a possibilidade de fazer uma moldagem compressiva quanto ao material, mesmo material, eu posso moldar com pressão ou sem pressão. Que coisa maravilhosa, se eu encontrar este material. Então, nesses 3 pilares, se nós pudermos responder essas 3 perguntas, eu vou responder para vocês. Quando eu quero uma moldagem funcional, que a distribuição da força de moldagem seja feita pela musculatura dos músculos de fechamento do paciente, os masséteres, os temporais, os pterigoideus internos, eu vou selecionar uma técnica de boca fechada. E para isso eu vou usar uma moldeira individual dentada, senão não dá para fazer uma técnica de moldagem funcional de boca fechada. Só se eu estiver fazendo um reembasamento indireto de uma prótese que não deu certo. Moldo e mando para o protético. Mas, se eu estou fazendo uma nova prótese,
eu vou usar uma técnica de boca fechada com o clone. E o clone é uma moldeira individual dentada. Por isso que é possível que eu faça uma técnica de boca fechada. Quando nesse segundo pilar eu me pergunto como eu vou planejar áreas dentro da moldeira que vão pressionar mais os tecidos que me interessam e pressionar menos os tecidos que não me interessam, de acordo com o biotipo da fibromucosa, eu vou responder para vocês através de uma filosofia que é eleita por muitos autores pesquisadores da prótese total, conhecida como técnica de moldagem funcional do tipo seletiva. Eu vou selecionar as áreas que eu quero comprimir mais e as áreas que eu quero comprimir menos. E como eu faço isso clinicamente? Através de alívios da moldeira, desgasto a parte interna a mais quando eu quero pressionar menos e faço perfurações, microperfurações com a broxférica para diminuir a pressão do ato de moldagem nos lugares que eu quero pressionar menos. Isso quanto à moldeira individual, no caso, o clone. E o material, na odontologia, com maior hidrofilia, com maior estabilidade dimensional e o único com possibilidade de se moldar com ou sem compressão é a pasta de óxido de zinco e eugenol. Então, o meu protocolo, há mais de 20 anos, é este que respondeu às minhas perguntas, às minhas dúvidas e resolveu os meus problemas. Com relação ao primeiro pilar, você observa nitidamente, e não é difícil entender, que uma moldagem com boca aberta, uma moldeira individual convencional, quem pressiona essa moldeira são as mãos do operador. Então, um cara forte vai pressionar mais, um cara fraquinho, uma menina talvez mais fraca vai pressionar menos, ou uma menina forte vai pressionar mais, e um homem fraquinho vai pressionar menos, e vai pressionar, um vai pressionar mais lá atrás, o outro vai pressionar mais no meio, o outro vai pressionar mais lá na frente, mas a pressão de moldagem é feita aleatoriamente através da mão do operador. E aqui do lado direito, o temporal, o masseter, o pterygoideu lateral, dos dois lados, eles estão localizados atrás dos dentes. Por isso é que a gente pode comparar o fechamento da boca com o quebra-nozes. Então, o fulcro está lá atrás, né? Ele aperta, quanto mais perto, né, do braço ali de alavanca, mais força. Significa que se eu colocar o material de moldagem dentro de uma moldeira, como é o clone, que é uma moldeira individual dentada, e pedir para o paciente fechar a boca no ato de moldagem, a musculatura do paciente vai ter uma compressão de moldagem maior quanto mais perto ela estiver atrás, próxima à musculatura. Ou seja, menos na região anterior e vai aumentando gradativamente para trás. Tanto que sai de uma média de força de mordida ali, de oclusão, de um dentado, que vai entre 90 e 150 newtons na frente, para de 400 a 800 newtons atrás. Inclusive, uma moldagem funcional de boca fechada vai individualizar essa força de DVO, a força de boca fechada, porque um paciente com rosto quadrado com grande potência muscular chega a 800 newtons e às vezes o outro a 400. Então, quando eu coloco a moldeira individual dentada, que é o clone, e peço para o paciente fechar, o paciente vai individualizar a força de moldagem funcional dele, da musculatura dele. Exatamente a força que ele vai fazer inúmeras vezes durante o dia,
que é a força de deglutição. Toda vez que esse paciente deglutir, quando nós fazemos uma moldagem funcional na mesma DVO de deglutição, vai ser o momento que a prótese vai estar mais estável. E o paciente vai conseguir fazer o mínimo de força possível para deglutir. Vai estabilizar aqui os côndilos, estabilizar a musculatura de fechamento. E se nós fizermos uma eletromiografia, naquele momento os músculos estão trabalhando de uma maneira simétrica, se você acertar a oclusão bem estável ali, porque você também fez uma moldagem funcional de boca fechada, dando mais estabilidade ainda para a prótese total. Então, esse é o primeiro grande pilar, fazer uma moldagem de boca fechada, aonde o paciente, com a força muscular que é dele, personalizada, aquela força muscular, se ele tem mais força de um lado do que do outro, não importa, ele vai fazer a pressão de moldagem sobre a moldeira individual, não as mãos do operador. Isso é possível através da técnica de boca fechada com o uso de uma moldeira individual dentada, que é o clone. O segundo pilar, eu quero planejar áreas de maior ou menor pressão de moldagem funcional de acordo com o biotipo da fibromucosa. E cada caso, mais uma vez, cada caso é um caso. Então, além do músculo que está distribuindo dentro da moldeira a força, a moldeira individual também foi planejada para pressionar mais ou menos. Por exemplo, se eu tenho aqui do lado direito uma grande flacidez de 3 milímetros ali, o tecido flácido de canino a canino, por causa da síndrome da combinação ou de Kelly, e o resto da fibromucosa é toda lisa e dura, eu vou desgastar 1 milímetro todo o meu clone para apenas ter um espaço para o material de moldagem, mas naquela região que se deforma, eu vou desgastar mais. Quanto ela se deforma? 3 milímetros, eu vou desgastar um pouco mais do que ela se deforma, um pouco mais de 3 milímetros. Então, além daquele 1 milímetro, que foi para criar um espaço apenas para o material de moldagem funcional, eu ainda desgastei mais 3 milímetros, para que aquela região flácida, ao moldar, não se deformar. Mas, além disso, perfurações, normalmente uma distância de 1 em 1 centímetro, com uma broca esférica bem pequena, para diminuir mais ainda a deformação no ato da moldagem, diminuir a força. Então, a musculatura que vai moldar, mas no interior da moldeira individual também está um planejamento de moldagem funcional seletiva. Então, observem, esse do meio é outro caso. Ele tinha flacidez na frente, mas ele tinha tudo liso e duro, mas lá o túber lá atrás, eu apalpei, ele tem movimento lateral. E às vezes você olha o túber, você acha que ele está paradinho ali, tem osso, e às vezes não tem. Por isso que quem é adepto da moldagem funcional do tipo seletiva precisa palpar no primeiro dia na ficha clínica e detectar as áreas flácidas, senão você vai deformar essas áreas durante a moldagem funcional. E toda vez que você deforma uma superfície flácida, você tem uma isquemia nessa área de dobra. Essa isquemia, você vai ter uma diminuição da corrente sanguínea. Essa diminuição da corrente sanguínea associado a uma compressão da fibromucosa aqui, você vai ter uma reabsorção óssea acelerada na pior região do paciente, que são as áreas flácidas. Esse aqui do outro lado, do lado esquerdo, ele tinha uma rafe palatina mediana extremamente pronunciada. Sabe, parecia um muro dividindo o palato em duas partes. Só que ele tinha um pouquinho de resiliência de um lado, um pouquinho de outro. Imagine, se eu não aliviar nada e moldar, vai ter uma báscula bem nessa rafe palatina mediana. Então, eu preciso aliviar as áreas duras,
circunscritas por áreas não duras, ou seja, essa RAF palatina é dura e do lado está fofinho, eu preciso aliviar ela. E se eu quiser diminuir mais a força de moldagem, tem um furinho ainda aqui na região anterior para extravasar um pouco do material. Então, percebam que nesses dois grandes pilares da moldagem funcional, além de eu ser um dentista, que eu tenho um anseio de usar uma moldeira individual para fazer uma moldagem funcional em prótese total, porque, infelizmente, muitos dentistas não moldam só anatômico. Inclusive, hoje, o CAD/CAM, eles estão tentando fazer próteses totais, né? Se vocês olharem, tem grandes dificuldades ainda. Eu acho que o futuro está aí, né? Mas ainda não é o presente, porque geralmente não dá para fazer a borda funcional. Então, hoje o que está dando melhor resultado é uma diferença da técnica analógica, uma união, né? Um fluxo misto, técnica analógica e técnica digital. Eu faço até o modelo de trabalho de uma maneira analógica, porque ali tem a borda funcional e aí o resto é digital. Mas fazer uma prótese, tanto digitalmente como aí fora, só com modelo anatômico, é um crime. Vai sobreestender ou subestender e não vai dar a retenção ideal. Mas aqueles dentistas caprichosos que fazem a moldagem anatômica, fazem uma moldeira individual e moldam funcionalmente, você ainda pode melhorar se essa moldeira for para a boca fechada, porque a musculatura do paciente ainda vai personalizar mais a moldeira. Moldeira individual, moldada pela musculatura individual do paciente e ainda individualizada o tipo de biotipo, se eu quero pressionar mais ou menos. Nós estamos entrando numa coisa altamente personalizada para aquele paciente. Então, qual que é a resposta para esse protocolo, para que eu possa observar onde eu quero pressionar mais ou menos? Técnica seletiva, usando alívios e perfurações no clone. Então, aqui é um caso de um paciente, eu faço um mapeamento na boca, aquele que eu falei, uma RAF palatina bem pronunciada, e aqui, 4 milímetros, um tuber, ele é flácido, e no outro lado é liso e duro, então vai dar báscula. Aqui eu não posso deformar, e essa RAF palatina mediana pronunciada pode dar báscula. Então, eu vou desgastar a área que pode dar báscula e eu vou desgastar mais as áreas flácidas. Olha lá. Então, estou preparando a minha moldeira individual para a moldagem seletiva. Então, eu estou preparando a minha moldeira individual. E, finalmente, dentro do terceiro grande pilar, que é a escolha do meu material de moldagem funcional, eu quero material com maior hidrofilia, maior afinidade à água, eu quero um material com maior estabilidade dimensional, eu posso deixar o molde funcional um mês em cima da bancada que não tem problema nenhum. Nenhum silicone consegue isso, nem o silicone de adição, nenhum. Posso deixar um mês ali sem alteração dimensional. Eu posso deixar um ano. Não existe isso, não existe esse material para moldagem funcional que tenha essa estabilidade. Eu nem vou falar em alginato, que tem gente que molda funcional com alginato. Eu não vou questionar isso, mas com relação à estabilidade dimensional de um alginato, com relação da estabilidade dimensional de um silicone de condensação, que perde álcool, com relação à estabilidade dimensional de um silicone de adição, que é espetacular, às vezes 72 horas, nada se compara à estabilidade dimensional da pasta de oxincogenol. Se fosse um jogo de futebol, era 30-0, 50-0, porque a Nos Avise, no livro de materiais dentários, cita a estabilidade da pasta de oxincogenol é indefinida. Então, quando eu falo em meses, eu falo com segurança. O professor Tomás Gomes e eu
fizemos durante 16 anos pesquisas para chegar nessa técnica, e muitas vezes nós fazíamos graciosamente vários casos para poder desenvolver a nossa pesquisa, e a gente ia fazendo para o livro, fotografando, e às vezes a gente moldava um paciente, guardava o molde funcional, não era interessante vazar, porque a gente ainda faltava moldar a prótese inferior, o clone, né, fazer a terapia muitas vezes, não estava na hora de andar tudo junto, e aí nós deixávamos guardado 30, 40 dias aquele molde, e aí o paciente voltava, a gente continuava do zero não, daquela etapa, devido à grande estabilidade dimensional desse material, e poder moldar com ou sem compressão. Eu até tenho um pouquinho aqui, depois eu vou mostrar para vocês, vou espatular 1 centímetro para vocês entenderem mais um pouquinho essa parte, ok? Então, pessoal, dentro disso, e aí eu vou mostrar depois na prática como é que é, a pasta de dioxina-cogenol, ela tem uma característica que os outros materiais não têm, que é uma fase plástica. Essa fase plástica, que eu chamo de fase de guarda-imagem, ou guardar-imagem, ela passa da espatulação, ela é altamente fluida, e isso é que assusta muitas das pessoas, né? Porque como ela tem muita hidrofilia, muita afinidade à umidade, ela vai embora. E ela vai embora para o esôfago também. Ela vai embora para o estômago também, né? Então ela vai, porque ela escorrega. Já o silicone também tem alta viscosidade, né? Ele escoa, alto escoamento, desculpa, mas ele é hidrófobo, ele não gosta de umidade. Então nada se compara a escoamento da pasta. Depois eu vou mostrar como é que faz para a gente controlar isso. Mas passou essa fase, chega um momento, se a gente continuar batendo o dedo ali, ela está grudenta, ela para de ficar grudenta. E durante um determinado tempo clínico, se você ficar batendo o dedo ali, você começa a ver a sua impressão digital. Ela é tão espetacular, ela tem um grau de reprodução tão incrível nessa fase, que ela reproduz a sua impressão digital, e é o exercício que eu mando os meus alunos do Clonagem fazer, quando eu ensino a dominar esse material de moldagem. Eu tenho vários vídeos e eu mostro vários exercícios, vou simular um pouquinho um dos exercícios que eu faço com eles. E aí você continua batendo o dedo e chega uma hora que você não vê mais a sua digital, e aí ele já entrou numa fase de endurecimento da pasta. Se nós compararmos este material que tem essa janela, né, essa fase de guardar imagem, se nós compararmos a um silicone, seja ele um silicone de adição, seja ele um silicone de condensação, eu nem vou falar da incompatibilidade de adesão entre o silicone e a moldeira individual. Eu nem vou falar disso. Eu nem vou falar disso que quando você tira um molde funcional e você tem que fazer vários testes, pode descolar um pedacinho desse silicone da moldeira, porque a moldeira de acrílico e o silicone, eles não se bicam, eles se odeiam. Silicone odeia resina acrílica. Então, você tem que chamar um advogado, que é o adesivo, encher de adesivo, para eles verem se eles ficam um pouquinho mais, se dão um pouquinho melhor. Eu nem vou falar que a pasta de dioxina-cogenol tem uma adesão maravilhosa na moldeira, porque ela ama o acrílico. Os protésicos que me acompanham sabem, né? Quando vem um reembasamento aí indireto para ele, aquilo gruda na resina. E eu pergunto, não pensando em reembasamento, mas pensando numa moldeira. Se eu tiver que escolher um material que gruda, que nem aquelas vezes namorada chata,
no pé da gente, ou eu quero aquela que não quer nem saber de mim? Quem que eu vou escolher? Né? Eu vou escolher um material com uma pasta de oxigênio que gruda. Agora, além dela grudar, ela tem uma fase plástica. E o silicone, ele é assim, você espatula, ele escoa, ele está bem fluido, de repente ele começa a ficar um pouco pegajoso, assim, melequento, e a cura, ele endurece. Ele endurece. Ah, Osmar, e o que o Kiko tem a ver com isso quando eu faço prótese fixa? Absolutamente nada. Porque quando você está moldando uma superfície dura, quando você coloca o silicone e essa superfície dura que é o dente é seca, então tanto faz se é um material hidrófobo ou hidrófilo, quando você molda esse dente, você simplesmente tem que aguardar estaticamente, você não pode mexer nada. Se você mexer, você leva indução, alteração dimensional nesse silicone na moldeira. Então você tem que ficar parado, você simplesmente fica parado. Agora, prótese total, dá para pôr a moldeira lá e ficar parado? Eu não conheço nenhuma técnica. Porque prótese total eu tenho que fazer movimentos funcionais para refinar a minha borda, que vai dar a retenção e a estabilidade da prótese. Se eu colocar uma moldeira e ficar parado, como na prótese fixa, vai ficar excesso de material, vai dar dor, vai dar desconforto ao paciente, vai diminuir a retenção e a estabilidade. Eu preciso dessa fase de guardar imagem para moldar a borda da prótese, da futura prótese. Eu preciso. E somente a pasta de oxincogenol tem essa fase. E é por isso que eu elegi. Não é porque eu sou velho, o pessoal fala, Osmar, você é velho. Eu sou moderno, eu uso silicone. Não é por isso. Eu tenho silicone à minha disposição no consultório. Eu só acho que ele não é um material ideal frente aos pilares que eu coloquei na minha clínica diária. E aí, para complementar agora, eu vou dar um bônus para vocês. Eu vou mostrar como eu moldo. Isso eu só mostro para meus alunos do Clonagem. Aliás, dia 16 de março, a 9ª turma está chegando aí do Brasil, da América do Sul e da Europa mais uma vez. Grande sucesso. Porque todo mundo quer ter sucesso. Aqueles que querem se esforçar. Aqueles que querem moldar anatômico e mandar vir pronto, não é para esses que eu estou falando. Eu estou falando quem quer elevar o nível, como a gente tem elevado o nível da prótese total e o respeito a esses pacientes que perderam todos os seus dentes. Então, aqueles que falam, eu moldo escoa lá para dentro, mas eu tô cansado de ver na internet moldes de silicone que moldaram até o esôfago. Então, o problema não é o material de moldagem escoar. O problema é você saber a técnica para evitar que isso aconteça. Só isso. Eu vou mostrar para vocês agora. O paciente não está na vertical, pelo contrário, ele está mais deitado até. Não totalmente, mas está a 45 graus. Por quê? Eu quero ver esse extravasamento. E a técnica é evitar que esse material vá para a garganta do paciente. E na minha mão eu tenho um clone, que é uma moldeira individual dentada, que já foi testada pelo paciente. Eu fiz a terapia antes, eu corrigi todos os defeitos. Então, eu preciso apenas de um refino durante essa moldagem. Então, eu vou tentar passar lentamente aqui. Já falei sobre a introdução da moldeira, em lives, tudo. Vamos aqui passar aqui, ó. Mas eu lambuzo o paciente. Já entrou na boca. Está totalmente... você vai ver, encostou aqui um pouquinho na comissura, mas eu sei colocar uma moldeira na boca e ensino meus amigos a colocar uma moldeira na boca. Osmar, que absurdo você está falando? Não. Eu estou falando da minha vivência. Durante os 16 anos que eu fiquei na São Leopoldo Mandic, eu não dei aula para graduação, como foi na Unisa, que a gente tinha que ensinar tudo. Eu dei aula para professores,
para especialistas. E eles muitas vezes não sabiam colocar a moldeira na boca. Aí coloca um material mais complexo, como é a pasta, e você não domina, aí, meu Deus do céu, aí é o inferno mesmo na Terra. Então, a primeira coisa é dominar, colocar a moldeira, no caso aí é o clone, veja. E aí, pessoal, veja só, calma, calma. Tem gente que coloca, calma. A pasta de oxigênio, e você deve ter um ar-condicionado no seu consultório, porque não dá para fazer odontologia sem ar-condicionado, porque todos os materiais, resina acrílica, pasta de oxigênio, todos eles dependem, o silicone depende do calor. Quanto maior o calor, depende não, quanto são sensíveis ao calor. Quanto mais quente, menor o tempo de trabalho. Então, você, espatulando, eu uso aqui esses blocos para espatulação que vende em dental, esses blocos plastificados, eu espatulo ali em cima, eu tenho o maior tempo de trabalho da odontologia. Então, calma, espatule, carregue a sua moldeira e aí leva lá para a boca. Observem, eu não estou ainda fazendo boca fechada. Pessoal, vocês têm que entender, eu demorei muito para entender isso, mas hoje eu sei. A gente acha que ao apertar, está moldando. Não. Está tirando o excesso de material. A moldagem vai se dar, sabe quando? Naquela fase de guardar imagem, ali que você está moldando. Significa que vocês vão ver essa técnica. Você falou que é boca fechada, mas eu vou colocar a moldeira, eu vou comprimindo devagarinho, bilateralmente, manualmente, e aí vai extravasando o material. Eu sempre estou com uma espátula 7, uma gaze, aí ou eu ponho na luva ou na gaze, eu vou removendo. Eu só não posso, pessoal, apertar, soltar, apertar. Não, eu tenho que fazer uma compressão firme, uniforme e ir removendo os excessos que estão extravasando. Ó, então, eu vou lá, vou fazer uma compressão ali, ó, inicial. Eu não estou moldando, pessoal. O material está altamente viscoso ainda. Ó, com o dedo, eu estou tirando o que está saindo pela perfuração ali. E aí eu seguro bilateralmente firme. E com uma espátula, eu estou olhando o que está acontecendo lá e eu estou tirando, jogando para o lado aquela pasta, jogando para a luva ou jogando para o palato. Eu não estou deixando aquilo ir lá para o esôfago do paciente, mas eu continuo numa compressão. E chega uma hora que para de escoar. Para de escoar. Veja, agora eu estou colocando o clone inferior, que já contém um registro de mordida, e aí eu vou pedir para ela fechar a boca. E aí, deixa eu parar um pouquinho. Agora tudo está estável. Não vai escoar muito mais para trás, vai escoar mais meio milímetro, 1 milímetro. O paciente aguenta aquilo, não vai ter mais desconforto. Aí eu tenho que fazer um teste muito importante, que é chegar perto aqui, ó, levantar o lábio do paciente e abaixar e levantar. Se a pasta de oxigênio, pessoal, isso serve para o silicone, para todos os materiais de moldagem funcional. Se o material de moldagem ficar grudado no lábio do paciente, não é a hora de fazer o movimento funcional. Aliás, no silicone, você tem que fazer, né, o movimento logo que você põe, porque se você demorar, aquilo que eu falei, a cura se procede, você não moldou a borda. E quando você tem que fazer o movimento antes da fase de endurecer, da cura do silicone, ele está muito fluido, você perde largura de borda do molde funcional. Por isso que o professor Biagio, na sua técnica mínima pressão equalizada, faz 3 camadas de silicone, porque uma vai refinando a outra. Agora, aí nessa moldagem, é diferente. Se eu fizer assim esse movimento e levantar o meu lábio e a pasta estiver grudada do lábio, não é o momento de fazer os movimentos funcionais. Eu tenho que aguardar aquela fase de guardar imagem. E aí sim, eu vou fazer os meus movimentos funcionais, né? Porque ela está numa situação plástica
Olha lá, não está mais grudando no lábio. E o paciente está em que posição? Em DVO, em dimensão vertical de oclusão. Então, eu tenho o músculo do paciente comprimindo mais lá atrás na moldeira, menos na frente, de acordo com a sua musculatura. Eu tenho a parte do material de moldagem sendo distribuído de uma maneira diferente com relação à compressão lá dentro, áreas que eu desgastei mais, áreas que eu desgastei menos, e eu estou fazendo uma borda funcional com material plástico que vai me dar o máximo do selamento periférico, o máximo da retenção e o máximo da estabilidade que o caso permitir. Dá para ver? O tempo de trabalho é grande dessa fase plástica. Olha lá. Está vendo? Aí, depois que esse material endureceu, eu posso colocar ele na boca, lavar várias vezes, porque ele é um material altamente estável. Ele fica rígido. Está vendo? Ali, ó. E eu estou fazendo. Aí eu posso bater a unha lá, enquanto está marcando, eu continuo fazendo um movimento. Se eu bater ali a unha, ali, a luva ali, apertar e tiver durinho, ele já acabou, já tem a presa do material. No caso aí é uma inferior, né? Eu vou fazer com magnetos, tal, mas não vem ao caso. E o superior é uma prótese total mucoso suportada. Agora eu vou tirar. Não sai, pessoal, tem que jogar ar, porque ali tem o máximo do selamento periférico. E aí eu tenho que jogar ar para tirar o molde, porque muitas vezes eu tenho dificuldade de tirar o molde. Isso daí eu estou aproveitando o máximo da retenção e da estabilidade que o caso permite. Então, olha o esforço para tirar, agora saiu. Então, se vocês observarem o molde funcional, nós temos aqui uma borda totalmente arredondada e em diferentes, deixa eu voltar um pouquinho só, em diferentes espessuras, tá? Em diferentes espessuras que a musculatura deu. E aqui, se você ver, tem áreas ainda com a pasta bem fina e áreas com muita pasta, que foi onde eu desgastei mais, comprimiu menos. Onde eu desgastei menos, comprimiu mais. A ráfia palatina pronunciada que eu desgastei mais, comprimiu menos. Então, quando eu colocar na boca, não haverá báscula, haverá um assentamento perfeito e o máximo do selamento. Veja o que escoou nesse molde. Esse paciente aguenta isso. O que ele não aguenta é pegar, encher de pasta, apertar e ficar apertando e aquilo ir para lá para a garganta, pessoal. E vai falar mal que o material é ruim. É ruim ou eu não sei a técnica para dominar ele. Então, os tecidos foram estabilizados antes no reembasamento. Quem não viu minha live, eu já estabilizo os mesmos desgastes que eu fiz agora, eu faço na hora do reembasamento. Então, eu já tenho esses tecidos estabilizados e a sua posição ela é perpetuada após a moldagem funcional. O que resulta na clínica? Menos inflamação, menos reabsorção óssea, menos controles, menos machucados, mais alegria, mais confiança do paciente na prótese. E é isso o nosso objetivo maior.